Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 a 32. Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32. A palavra de Deus diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos ler também o versículo 1 do próximo capítulo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, hoje muitos crentes têm, às vezes até sem sentir, às vezes até fazendo parte de um processo sutil e gradual, mas muitos crentes hoje pensam como se não fossem crentes, pensam e agem como se não fossem crentes, como se não fosse necessário uma maneira de pensar e de agir diferente das outras pessoas. Alguns pregadores por aí estão até dizendo: nós somos iguais a quaisquer outras pessoas. Gostam de repetir, gostam de enfatizar isso.
nós somos iguais a quaisquer outras pessoas. Será que nós somos realmente iguais a qualquer outras pessoas? Sim ou não? Alguns disseram sim, outros disseram não. Qual é a resposta certa? Sim ou não? Sim e não. Sim e não, as duas respostas estão certas. Realmente, no que diz respeito à natureza humana, nós somos iguais a qualquer outra pessoa, né? Nós temos um corpo que precisa ser alimentado, o nosso corpo precisa das horas suficientes de sono, nosso corpo precisa que nós cuidemos da saúde dele. Nós sentimos, nós temos emoções, nós temos sentimentos, como quaisquer outras pessoas. Nesse sentido, somos, sim, iguais a quaisquer outras pessoas. Mas no que somos diferentes? O que nos diferencia? O nosso caráter é diferente. Porque um dia nós cremos em Cristo de todo o coração, com toda a convicção. E ao crermos em Cristo também nos arrependemos de nossos pecados e decidimos submeter-nos, portanto, à vontade de Deus, aos ensinamentos, aos princípios da sua palavra. Então, nesse sentido, somos diferentes, sim. Há diferença, sim. O crente precisa ser diferente na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. E o apóstolo Paulo está falando disso aqui, está mostrando que nós temos uma nova natureza que Deus nos dá. E ele compara a nossa maneira de agir como se nós tirássemos uma roupa velha, uma roupa gasta, uma roupa suja e vestíssemos uma nova roupa, limpa e perfeita. Nos despojamos daquele velho procedimento pecaminoso e nos revestimos de um novo viver próprio a quem realmente é do Senhor Jesus Cristo, né? Quantos aqui gostam de roupa nova? Acho que todo mundo gosta de roupa nova, né? Ah, como é gostoso, como é bom, né? Colocar uma roupinha nova, vestir uma roupinha. Eu lembro uma vez, outro dia desse eu estava lembrando, eu era criança, bem pequenininho, e eu estava lembrando que minha mãe comprou uma roupinha nova para mim, não era nem roupinha, não era nem roupa de sair, né? Não era nem roupa de festa, não era nem roupa de sair, era roupa de ficar em casa mesmo. De criança brincar, ficar em casa, etc. Mas eu gostei tanto daquela roupinha nova que eu não queria mais tirar. Eu fiquei uns 3 dias com aquela roupinha. Eu ia tomar banho, minha mãe levava lá o pijaminha, a roupinha que eu ia ficar, lavadinha e tal, eu vestia, tá certo. Mas no dia seguinte, de manhã, bem cedinho, eu ia lá atrás daquela roupinha nova. Aquela roupinha nova, se dependesse de mim, ia ficar velhinha num instantinho. Eu gostei tanto dela que a vesti 3 dias seguidos. A gente gosta, né? Nós gostamos, como é bom, né? Chegar na loja, comprar aquela roupinha que nós gostamos, que é a nossa marca, né? Costumamos dizer, a nossa cara. Comprar aquela roupinha e numa oportunidade, vestir, sair com aquela roupa nova. E é interessante, como Deus nos conhece e escolhe coisas apropriadas para nós podermos entender. E ele compara essa nova maneira que nós devemos viver, pensar, sentir, né, agir, a uma roupa nova. Então, meus irmãos, essa nova maneira de viver do crente, ela evidencia uma completa transformação de caráter.
Nós vemos isso aqui dos versículos 17 a 24. Apóstolo Paulo está falando da maneira de viver dos gentios, dos pagãos. Não conheciam a Deus, não conheciam Jesus. E Paulo diz que eles viviam aqui com estilo de vida pecaminoso, um estilo de vida que era direcionado pela sua própria maneira de pensar e por seus desejos impuros, por seus desejos pecaminosos. Aí, por conta disso, eles se atiravam a todo tipo de impurezas. Mas o apóstolo Paulo diz que, quando nós encontramos a Cristo, vejam aí o versículo 21, somos instruídos, somos ensinados conforme a verdade que há em Jesus. Ele, Jesus, a sua palavra está nos ensinando. E mais, apóstolo Paulo também diz que nós estamos sendo renovados por Jesus. Versículo 23. Estamos sendo renovados, estamos sendo transformados no nosso espírito e na nossa mente. Estamos sendo renovados por Cristo, no nosso espírito, na nossa maneira de sentir. Estamos sendo transformados por Cristo na nossa mente, na nossa maneira de pensar e, portanto, também na nossa maneira de agir, porque é do nosso coração, da nossa mente, que partem as nossas ações. E o versículo 24 deixa muito claro que Deus faz de nós uma nova criatura, faz de nós novas criaturas. Versículo 24 diz que nós devemos nos revestir do novo homem. Somos um novo ser, uma nova criatura, gerados por Cristo. É isso que a palavra de Deus ensina. Gerados por Cristo quando cremos realmente nele de todo o coração. Vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Isso nos lembra o que Paulo também escreveu lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E aqui ele compara as coisas velhas a uma roupa velha. Tudo que se fez novo a uma roupa nova. Então, meus irmãos, essa maneira de viver do crente deve evidenciar, deve demonstrar essa completa transformação de nosso caráter, operada pelo Senhor Jesus Cristo. Nossa maneira de viver precisa mostrar para as outras pessoas que realmente em Cristo nós somos novas criaturas. Somos diferentes, sim. E temos que viver essa diferença. As pessoas precisam olhar para a nossa maneira de viver e ver que realmente somos diferentes. E verem que realmente há coerência. Realmente há coerência entre o que cremos e o que pregamos e aquilo que nós estamos praticando, aquilo que nós estamos vivendo. E, meus irmãos, essa maneira de viver é uma maneira de santidade. Tanto que aqui o apóstolo Paulo apela a nós tirarmos essa roupa velha da conduta pecaminosa dos pagãos, né? Nos despojarmos, abandonarmos completamente, totalmente esse procedimento pecaminoso. Apóstolo Paulo não está dizendo, olha, tira a túnica velha,
mas pode conservar a roupa que vai por baixo da túnica. Apóstolo Paulo está dizendo, se despojar de toda a roupa velha, tudo, não pode ficar nada não, tem que tirar tudo. Tudo que é pecaminoso precisa realmente sair de nossas vidas, né? Porque é uma nova vida agora de renúncia total ao pecado. Tira tudo. Tira tudo, tudo mesmo, né? E apóstolo Paulo cita algumas dessas coisas, fazem parte da roupa velha, do procedimento pecaminoso, que nós precisamos renunciar, abandonar. Aqui no versículo 19, por exemplo, fala que aquele estilo de vida pecaminoso é marcado pela lascívia, que leva a praticar a impureza sexual. O que é a lascívia? É mais que o desejo de praticar impurezas sexuais, é mais que o desejo momentâneo, o desejo permanente. É a mente que está sempre voltada, é a mente que está sempre desejosa, praticar impurezas sexuais, imoralidade, está o tempo todo disposto, pensando nisso, e começa a achar que tudo isso é bom, tudo isso é normal, e quer experimentar, quer fazer, isso é a lascívia. E leva ao seu resultado, que é a prática da impureza sexual. A nossa sociedade é uma sociedade lasciva. É uma sociedade completamente voltada para o prazer sexual, faz disso motivo para viver. As pessoas hoje fazem do seu motivo de vida o que podem ter e o que podem experimentar. Eu estava conversando sobre isso, né? Um jovem aqui da igreja. As pessoas hoje fazem do seu motivo de vida o que podem ter e o que podem experimentar. Não estão preocupadas com o que precisam ser. Não estão preocupadas com o que precisam ser. Estão preocupadas com o que querem ter, o que querem experimentar. E o que querem experimentar é toda sorte de prazeres e as coisas que nós não podemos nem mencionar aqui, que nós vamos ver adiante, né? Até mencionar, aqui no capítulo 5, diz que o que eles fazem em oculto, até mencionar, é torpe. Mas as pessoas hoje vivem totalmente voltadas para essas impurezas. É por isso que nós vemos tantas pessoas praticando sexo antes do casamento com toda a naturalidade. Aí, quando chega o casamento, o sexo não representa nada. Quando chega no casamento, tornou-se algo banal. Aí, quando chega no casamento, tornam-se infiéis, porque o sexo é uma coisa banal, banalizada. O sexo tem sido pervertido, e está aí agora a tal da ideologia de gênero, dizendo que vale tudo. E o nosso governo querendo instituir o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Nós precisamos estar atentos e lutar contra isso. Veja o que seu filho, seu neto está aprendendo na escola. Fica de olho. Vai lá e reclama com o diretor. E conversa com seu filho. Conversa com seu neto. Diz, não é assim não. Isso está errado. O que a Bíblia ensina é isso, isso, isso. E vai lá, reclama mesmo com o diretor. Fala mesmo. Você está agindo contra a lei. Ah, mas isso vem lá do MEC. O MEC está agindo contra a lei. O nosso Estado está aparelhado. Precisamos de alguém no Executivo que desaparelhe o Estado. Toda a sorte de imundícies
está sendo ensinado à sociedade. Era assim na época de Paulo, não existia essa mídia na época de Paulo, de internet, é lógico, não existia essa mídia de TV, de imprensa, né, de jornais, revistas, não existia isso na época do apóstolo Paulo. Mas na época do apóstolo Paulo, aquela sociedade helenista, os valores, ou melhor, a falta de valores, naquela sociedade era assim. E os crentes já tinham que ser diferentes, já tinham que deixar de lado a lascívia e a impureza sexual. A Bíblia diz que nós precisamos ter mentes renovadas pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos ser sexualmente puros. A Bíblia diz que o sexo é bênção de Deus quando usada conforme, quando praticado conforme o que Deus planejou, aí o sexo é bênção de Deus. Quando o sexo é usado no casamento, e Deus instituiu o casamento de homem e mulher. Lá no livro de Gênesis diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Deus criou a raça humana assim, macho, fêmea, homem e mulher, nada de ideologia de gênero, que existem não sei quantos gêneros, não sei o que e tal. Homem e mulher. Casamento é entre homem e mulher. E a Bíblia ensina que o sexo é bênção quando é praticado lá na intimidade daquele casal que se ama e tem um compromisso assumido para toda a vida. Aí a Bíblia diz que é bênção. Fora disso é maldição, é corrupção, é lascívia, é impureza sexual. E o crente não pode adotar esse tipo de procedimento. O crente precisa renunciar a esse tipo de procedimento pecaminoso. O crente não pode deixar que isso tome conta da sua mente, nem tampouco do seu procedimento, da sua maneira de agir. Apóstolo Paulo também fala que essa vida do crente em santidade, renunciando ao pecado, nós precisamos também abandonar a mentira. Aqui no versículo 25. Obrigado, estão me dando aí, me soprando aí baixinho. 25. Obrigado. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Deixar a mentira. Nós nos habituamos a mentir com tanta facilidade, né? Alguém telefona, nós não queremos atender, diz que eu não estou. Aquele camarada é tão enjoado, ele é um mala. Ele vai me pegar de conversa aqui, eu estou ocupado, não estou com paciência. Diz para ele que eu não estou. Ô fulano, vamos fazer isso, assim, tal dia? Não estou afim. O que eu vou dizer para ele? Se eu disser que eu não estou afim, ele vai ficar tão chateado. Aí invento um compromisso. Olha, meu querido, eu gostaria muito. Como eu gostaria. Muito tempo nós não fazemos algo juntos. Mas, sabe o que é? Eu tenho um compromisso. Eu preciso levar meu cachorrinho lá no pet para tomar. Aí invento uma coisa qualquer. Mentira. Cheguei atrasado no trabalho. Desculpe, sabe o que é? Eu faltei hoje de manhã, você está vindo de tarde, que hoje de manhã foi o enterro da minha sogra. Aí o camarada matou a sogra dele não sei quantas vezes, né? Qualquer dia desse, quando ele repetir isso, o patrão vai dizer, mas rapaz, quantas vezes você já casou para matar tanta sogra assim? E nós vamos, às vezes, usando esses subterfúgios, as pessoas falam assim, mentirinha cor-de-rosa. Não existe mentirinha cor-de-rosa, porque toda mentira agrada ao diabo.
Jesus disse que o pai da mentira, Jesus afirma isso lá no Evangelho de João, que o pai da mentira é o diabo. Quando você fala uma mentira, você está falando algo que foi fabricado pelo diabo. Você está assumindo como seu pai, não Deus, mas assumindo o diabo como seu pai, que o pai da mentira é o diabo. Crente não pode mentir, seja quais forem as consequências, assim com as outras pessoas, mas não pode mentir, não deve mentir. A palavra de Deus deixa muito claro, temos que abandonar a mentira, deixar de lado a mentira. Outra coisa que o apóstolo Paulo se refere aqui: irai-vos e não pequeis. Abandonar a ira. Não se deixar levar pela ira. Tem gente que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Parece até aquela musiquinha que tinha naquela novela Gabriela, uns 40 anos atrás, eu acho, né? A nova geração acho que não conhece a musiquinha da abertura. Eu nasci assim, não sei o que, eu vou morrer assim, não sei o que e tal. Não, o crente não nasce assim, não morre assim, não. O crente nasce assim, mas quando aceita Cristo, ele deixa Cristo transformá-lo. Crente não pode ser um ser irado como um animal, uma besta selvagem, que se deixa levar pela sua ira, não. O apóstolo Paulo manda deixar a ira. É pecado. Né? Quem está dando lugar à ira, versículo 27, está dando lugar a quem também? Ao diabo. A brecha que o diabo usa, Bessa, a ira. Às vezes as pessoas fazem as piores coisas, as coisas mais monstruosas, as coisas mais terríveis, porque se deixaram dominar pela ira. Não dês lugar ao diabo. O roubo também. Crente não pode ser desonesto. Crente não pode roubar. Crente não pode furtar. Às vezes você vê um negócio lá, bobagem, é só uma canetinha Bic, e vai e leva. Eu vou dizer aqui uma coisa, os irmãos vão ficar meio assustados. Mas o que acontecia? As canetinhas Bics da minha mesa desapareciam. Aí eu parei de deixar canetinhas Bic em cima da minha mesa. Porque às vezes a gente está naquela canetinha e tal, e às vezes a gente faz sem querer. Eu mesmo sou bem esquecido, né? Eu mesmo, às vezes, involuntariamente já roubei. Né? Pega aquela canetinha e tal, usei ali. Aí, como é um objeto de pouco valor, a gente não presta muita atenção. Não é que a gente queira carregar. A gente não presta muita atenção. Aí pega, pum, carrega. Mas mesmo assim, inadvertidamente, eu carreguei algo que não era meu, mesmo inadvertidamente. Né? Carreguei algo que não era meu. Às vezes um parafusinho no chão, aquele parafusinho era de alguma coisa, aquele parafusinho pertencia a alguém. Né? Um óculos, alguém esquece os óculos dentro da igreja, aquele óculos está esquecido aqui, eu estou precisando de um óculos para leitura. Falar nisso, eu esqueci o meu em casa hoje, estou fazendo maior força para ler aqui. Né? Eu estou precisando mesmo de um óculos para leitura e tal, está esquecido. É de alguém. Mesmo que seja um óculos baratinho daquele de R$15 de camelô, é de alguém. Né? Eu não posso pegar aquele óculos, estou precisando, esqueci o meu em casa. Eu não posso pegar aquele óculos que alguém esqueceu, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Não, o crente não pensa nem age assim. Né? É de alguém, pertence a alguém. Tenho que procurar, de alguma forma, encaminhar para o dono, achar quem é o dono para devolver.
Às vezes nós roubamos também, dando jeito de fraudar alguma coisa. Fabricante de leite em pó mistura lá um pouco de farinha de trigo, que é mais barato. Estou dando um exemplo, né? Fabricante de leite em pó mistura lá a farinha de trigo. O rótulo do produto é farinha de trigo ou é leite em pó? É leite em pó. Ele está fraudando ali, ele está roubando. Às vezes a pessoa está comerciando alguma coisa e está dando um jeito de fraudar naquilo que está comerciando, está roubando, não pode. Às vezes eu pego um dinheiro emprestado, o país está numa crise, eu estou numa crise, poxa, o fulaninho está melhor do que eu, ele vai ter paciência. Aí, tempão, não pago, né? Fico enrolando, compro uma TV nova desse tamanho, vou comprando lá uns negócios, não, o fulaninho vai ter paciência aí, né? Aí a filosofia dessa pessoa é: devo, não pago, nego enquanto puder. Devo, não pago, nego enquanto puder. É roubo também. O crente não pode agir assim. O crente não pode furtar, o crente não pode roubar, né? O que mais que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que tem que abandonar desse procedimento pecaminoso? Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Às vezes a gente está assistindo jogo de futebol, o atacante do nosso time está cara a cara com um gol, aí chuta aquela cafofazinha e erra o gol. Aí, solta lá uma palavra torpe. Às vezes no trânsito, alguém que faz alguma besteira com a gente, quase bate, a gente mete o pé no freio, porque o camarada deu uma fechada para não bater, a gente mete o pé no freio, o que vem atrás quase bate na gente também, né? Aí a gente grita lá algo terrível, palavra torpe. Não pode, não pode. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Interessante que lá no original grego, que foi traduzido aqui por palavra torpe, é a palavra que está cheirando mal, o cheiro mal de algo que está apodrecido, se decompondo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O crente não pode falar essas coisas, não. Crente não pode falar essas coisas, não. Se você, quando está irado, fala essas coisas, ore a Deus. Porque, em primeiro lugar, você não pode se deixar levar pela ira. Em segundo lugar, muito menos falar essas coisas. Então, ora a Deus e se policia. Ore a Deus e se policie. Isso não pode, né? E olha o que mais que diz. Versículo 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Todo tipo de sentimento, todo tipo de sentimento e de procedimento gerado por esses sentimentos ruins, em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso irmão, tem que ser tirado do nosso meio. Todo tipo de sentimento ruim em relação ao nosso irmão e procedimentos resultantes tem que ser tirado de nós, né? Aqui fala em amargura, cólera, ira, gritaria, etc. Essas coisas entristecem de maneira especial o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Versículo
versículo 30, né, que é o versículo anterior. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ué, mas toda conduta pecaminosa não entristece o Espírito Santo? Sim, mas de maneira especial, tanto que aqui o versículo seguinte, versículo 31, fala a respeito disso. De maneira especial, irmãos, entristece o Espírito Santo quando eu estou guardando amargura em relação a outra pessoa. Entristece o Espírito Santo de maneira especial quando eu estou me encolerizando ou me irando com outras pessoas. E esses sentimentos ruins, que tipo de atitude ruim produz? Gritaria, blasfêmia, o descontrole, conduta descontrolada em relação ao próximo. Esses sentimentos, essas atitudes produzem. Isso entristece o Espírito Santo de Deus profundamente. Deus nos criou para nós amarmos uns aos outros, não para nós nos detestarmos, não para nós nos odiarmos, não para nós nos recriminarmos, não para nós guardarmos amargura um dos outros. Aí isso entristece profundamente o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, meus irmãos, essa maneira de viver do crente é uma maneira de viver que nós renunciamos ao pecado. É uma maneira de viver em santidade. Tem que ser assim. Eu não posso ficar agarrado ao meu pecado de estimação. Pecado de estimação é aquele que a gente guarda lá no fundo, né? Ninguém está vendo, ninguém sabe, né? Deus é misericordioso, Deus vai perdoar. Aí fico guardando lá no fundo. A questão não é essa. A questão é que não agrada a Deus. A questão é que nós fomos transformados por Cristo. A questão é que nós precisamos ter uma maneira de viver coerente com isso. E essa maneira de viver coerente com isso é deixar todo o pecado, seja ele qual for. Mas, meus irmãos, por fim, essa maneira de viver do crente é uma maneira que glorifica a Deus. É uma maneira de viver que as pessoas veem em nós as virtudes de Deus, na nossa maneira de viver. Tanto que aqui o capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Essa roupa nova que nós estamos nos vestindo é uma roupa que nós estamos nos identificando com o nosso Pai. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era criança, não, agora eu já adulto, né? Quando Elton era criança, eu lembro que eu tinha uma roupa e ele tinha outra igual. E ele ficava todo contente quando nós dois saíamos com aquela roupa igual, né? Nós estávamos também na roupa nos identificando um com o outro, pai e filho. Aí depois vira adolescente, né? Adolescente quer ficar o mais diferente possível, quer se vestir o mais diferente possível, né? Mas quando ele era criança ele gostava. E o texto da palavra de Deus diz para nós nos vestirmos do novo homem, criado, gerado por Deus em Cristo. Nos vestirmos dessa roupa. E o capítulo 5, versículo 1, diz que essa roupa é uma roupa que nos identifica com Deus. Essa nova maneira de agir nos identifica com Deus. Essa nova maneira de agir manifesta o caráter de Deus às outras pessoas. Essa nova maneira de agir, portanto, glorifica a Deus, porque está manifestando às outras pessoas o caráter de Deus em nosso viver. Versículos 25 a 32 também falam a respeito disso, porque ao lado de cada pecado que é para abandonar,
menciona uma dessas virtudes agradáveis a Deus, que nos identificam com o próprio caráter de Deus, não é? Quando diz aqui, para deixar a mentira, diz para falar somente o quê? A verdade. Falar sempre a verdade. A palavra de Deus diz que nós somos da verdade. Jesus Cristo se identificou com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós devemos falar sempre a verdade. Manifestar esse caráter verdadeiro de Deus. Falar sempre a verdade. Versículos 26 a 27, quando fala aqui de não dar lugar à ira, né, diz aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Comecei a ficar irado. Percebi que estou ficando irado com alguém, o que eu faço? Perdoo. O remédio contra a ira é o perdão. O remédio que corta a ira pela raiz é o perdão. Senão, vai chegar outro dia e eu ainda estarei irado. Mas se eu perdoar, antes do sol se pôr, antes de eu dormir, eu já não estarei mais irado, né? Então nós devemos ter domínio próprio, não nos deixar levar pela ira. A Bíblia fala muito a respeito do domínio próprio. Inclusive lá em Gálatas 5 diz que é fruto do Espírito, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, domínio próprio. Esse domínio próprio e o perdão em lugar da ira. É isso que nós precisamos produzir em nossas vidas. Quando diz aqui no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, o que diz em seguida? Antes faça o quê? Trabalhe com as mãos. O que quer dizer isso? O que significa isso? Que todo mundo tem que desenvolver um trabalho manual, um trabalho braçal. Então, quem é professor, por exemplo, não está trabalhando, porque o professor usa o intelecto e a voz, não as mãos. Não, a ideia aqui que a palavra de Deus traz é um trabalho honesto, um trabalho que beneficie a si e aos outros, um trabalho produtivo, um trabalho digno, trabalho honesto, trabalhe com as próprias mãos. E para quê? Para enriquecer sozinho? Para suprir as suas necessidades sozinho? Não. O que a Bíblia diz? Para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Lá em Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, quem não trabalha, não coma. Nós não estamos aqui para sustentar malandro que não quer trabalhar, não. Mas aquele que é verdadeiramente necessitado, que está atravessando na vida períodos de necessidade, de crises, de problemas, nós precisamos sim dividir o que nós ganhamos com o nosso trabalho. Nós devemos socorrer. Nós não trabalhamos só para nós, nós trabalhamos também para ter com o que socorrer aquele que está necessitado. Então, Deus se agrada, meus irmãos, Deus ensina que nós devemos trabalhar com honestidade, com bondade, com generosidade. Quando fazemos assim, também estamos apresentando o caráter de Deus bondoso, misericordioso, reto, santo ao mundo, né? Quando a palavra de Deus também diz aqui, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que diz em seguida? Mas só a que seja boa para a necessária, o quê?
edificação. Devemos ter palavras puras e proveitosas para as outras pessoas. O que nós falamos deve trazer sempre algum proveito. Toda conversa que temos com alguém, de alguma forma, deve trazer algum proveito para aquela pessoa, deve trazer edificação, não é? E por fim, meus irmãos, versículo 32, o que diz? Antes sede, o quê? Bondosos, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A nossa maneira de viver, que glorifica a Deus, que apresenta as virtudes de Deus, é claro que deve ser uma maneira de viver marcada pela nossa disposição para perdoar as outras pessoas. Às vezes a pessoa nem pediu perdão para a gente ainda, mas nós, no nosso íntimo, estamos dispostos a perdoar. Não estamos guardando amargura, não estamos guardando rancor. No nosso íntimo, já perdoamos. E quando a pessoa vem pedir perdão, se um dia cair a ficha, né, e vier pedir perdão, fazemos igual o exemplo de Deus, lá na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo chegou, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu. Aquele pai nem deixou o filho terminar o pedido de perdão que ele tinha preparado, né, que ele tinha ensaiado. O que aquele pai fez imediatamente? Olha, ele está com a roupa velha, esfarrapada, traz aqui uma nova roupa para ele, ele está descalço, traz sandália para ele, traz um dos meus anéis para eles saberem que ele é o meu filho, traz um dos anéis, ponham no dedo dele, vamos dar uma festa, porque ele voltou. Eu pensava que ele estava morto, e ele realmente estava morto, longe de mim, e ele reviveu, ele voltou. Aquele pai já tinha perdoado seu filho há muito tempo, aquele pai queria a volta do seu filho, era isso que ele queria. Então, meus irmãos, nós temos que perdoar dessa maneira, antes mesmo da pessoa vir nos pedir perdão, no nosso íntimo nós já perdoamos. E olha, isso é bom para nós mesmos, porque a amargura é um peso terrível de ser carregado. Como a amargura nos faz mal. Eu sou amargurado com fulano, beltrano, aquilo vai nos consumindo, aquilo nos entristece, o nosso sorriso desaparece. Perdoar nos faz muito bem, e faz muito bem também ao nosso próximo, faz muito bem também ao nosso irmão, e por meio do perdão nós estamos manifestando o caráter de Deus, estamos glorificando a Deus. Então, meus irmãos, vivamos assim, é assim que precisamos viver, em santidade, e viver glorificando a Deus, manifestando o caráter de Deus. Mais que cantar belos hinos, muito bom cantarmos belos hinos, mas muito mais do que cantarmos belos hinos, é a nossa maneira de viver que glorifica ao nosso Deus. Vivamos assim, meus queridos. Estamos vivendo realmente como crentes em Cristo? Será que por acaso alguém precisa realmente se converter a Cristo para viver dessa maneira? Se é esse o caso, meu querido, renda-se ao Senhor Jesus, creia nele de todo o coração, arrependa-se de seus pecados, permita que ele mude o seu coração totalmente. Viva cada dia na presença dele, para que você tenha essa alegria, essa paz, para que você tenha a certeza da vida eterna com Deus, e para que você também possa sempre viver dessa maneira,
glorificando ao nosso Deus. Vamos tirar a roupa velha, vamos andar sempre vestidos com a roupa nova de filhos de Deus. Amém.